Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O Tribunal Superior Eleitoral está pedindo, então, ao Supremo para que o presidente Bolsonaro seja investigado, então, por todas as declarações, por todos os ataques que ele tem feito às urnas eletrônicas. Por unanimidade, gente, o TSE aprovou, então, a portaria da Corregedoria para a instauração desse inquérito. A Polícia Federal enviou um relatório ao Tribunal Superior Eleitoral em que descreve como páginas que se consideram bolsonaristas usaram as redes sociais para promover ataques de desinformação sobre as eleições passadas e principalmente ataques contra as urnas eletrônicas. A investigação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes no começo do mês, depois de determinar o arquivamento do inquérito que investigou atos antidemocráticos deflagrados no início do ano passado. O documento afirma que as redes de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro replicam uma estratégia muito similar à de Steve Bannon, que foi o estrategista político do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante as eleições de 2016. O caminho indicado pela Polícia Federal seria a combinação de mensagens polêmicas que incentivam a polarização de opiniões e ataques à imprensa. O ministro do TSE, Luiz Felipe Salomão, determinou o bloqueio de repasse de dinheiro de redes sociais para canais investigados por propagação de informações falsas. A medida, inclusive, demanda que as redes sociais apresentem à Corregedoria Geral Eleitoral os ganhos de cada perfil e página indiciada no inquérito administrativo. Na primeira parte desse episódio, conversamos com o professor Antônio Marcelo Jackson. Ele é doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Claro que queremos saber com ele como é que essas investigações, tão próximas às eleições de 2022, podem afetar esse horizonte eleitoral. Professor, muito obrigada por nos atender. Bem-vindo ao Item Mais. Obrigado, Carol, todos os ouvintes da CNN Brasil. É um prazer atendê-los. Prazer é nosso, professor. Eu já lhe começo perguntando exatamente sobre isso. Como é que essa decisão por parte do Tribunal Superior Eleitoral pode, de alguma forma, afetar as eleições do ano que vem? De que forma essa decisão traz um impacto tanto para a campanha quanto para o processo decisório em si? Bom, vamos lá. Nós estamos falando de eleitores, de como você influencia ou não eleitores. Tá? Se é da maneira mais honesta possível ou menos honesta possível. A grande questão é que há muitas décadas atrás, não vem o caso aqui contar a história toda, foi detectado que a coisa mais despolitizada que existe é um negócio chamado eleição. Por incrível que pareça, na hora de votar, as pessoas votam fundamentalmente por qualquer motivo. A única coisa que geralmente elas não utilizam para votar é a ideologia. Pode acreditar nisso. Bom, dando um salto no tempo, o que acabou acontecendo ao longo dos anos? As pessoas procuravam, o famoso marqueteiro político, ele procurava o quê? Valorizar uma imagem, criar uma personagem política, etc, etc. O que fez o Steve Bannon, e aí é que vai entrar a questão dessa decisão do TSE e toda a discussão que nós temos aqui. Steve Bannon foi um marqueteiro político que garantiu a eleição lá atrás do Donald Trump, né? E o que ele fez? Ele percebeu que, ao invés de se criar uma personagem a partir de certas características do próprio candidato que poderiam repercutir na sociedade, ele pegava ao contrário. Quais os elementos mais preconceituosos que a sociedade tem? Por que trabalhar com o preconceito mais arraigado? Porque o preconceito arraigado é aquele que não tem lógica, é aquele que efetivamente as pessoas simplesmente preconceituam. Elas conceituam antes, elas já têm uma visão acabada do mundo e é uma verdade absoluta para elas. Ora, o que faz então Bannon? Ele vai começar a utilizar primeiro a detectar quais são os preconceitos, vai começar a bombardear as mídias sociais com elementos desse preconceito, fazendo com que o candidato dele se vincule a esses preconceitos, ou seja, se é detectado que a sociedade é racista, o seu candidato não vai combater o racismo, ao contrário, ele até é favorável ao racismo, de maneira direta ou indireta, que foi o que o Trump fez, por exemplo, né? Etc, etc. Isso é um primeiro elemento. O segundo elemento é também perceber que a maior parte da população, e a sociedade norte-americana é assim, e a gente vai ver que a sociedade brasileira não é muito diferente disso, ela tem um problema muito grave que é o que a gente chama de analfabetismo funcional. Ou seja, as pessoas leem, mas não entendem o que estão lendo. São pessoas que... Como é que você identifica o analfabeto funcional? Você é um sujeito, você dá um texto de uma página,
página e ele só lê até a 4ª linha e depois ele perde completamente a atenção, esse sujeito, tudo leva a crer, é um analfabeto funcional. E o norte-americano, ele tem essa característica, né? Então o Bannon sabe muito bem disso, sabia muito bem disso. Então ele trabalha com os preconceitos, trabalha com o analfabetismo funcional, cria então o que nós chamamos de fake news, né? E dissemina tudo isso e faz com que um candidato ganhe a eleição. Bom, vamos passar aqui para o Brasil. Esse tipo de modelo foi utilizado aqui, né? Isso aí já é público e notório, não há mais o que discutir a esse respeito, né? A grande questão é que, como ele trabalha, e aí tem a ver com a tua pergunta, como ele trabalha com os preconceitos mais arraigados da sociedade, é curioso, mas quando você combate isso, a primeira situação do sujeito que é preconceituoso é aquele sujeito que reage, daí a expressão reacionário, tá? Reacionário é aquele que reage, ele age a partir de uma ação do outro, tá? Ora, e o que esse preconceituoso faz na hora que ele vê o seu preconceito sendo combatido? A primeira coisa, ele intensifica esse preconceito. Então, é um dado que chega a preocupar vários segmentos que analisam o comportamento da sociedade brasileira, é que se eu tenho aí 20 e poucos % da população que efetivamente é racista, por exemplo, tá? E lamentavelmente a gente chega a esse número, quando você combate o racismo, ou tenta combater as fontes que disseminam fake news sobre isso, tá? Esse racista ele reage mais ainda, ele intensifica o seu ponto de vista racial, tá? Contrário a qualquer igualdade, qualquer equilíbrio, etc. Ora, essa decisão, então, do TSE, há 1 ano e 3 meses da eleição, vamos colocar assim, o primeiro momento serão reações muito irascíveis, como nós estamos vendo, né? A grande questão, então, é saber como o TSE e como a Justiça como um todo vai combater isso ao longo do tempo e tentar coibir esses tipos de coisa. Não sei se eu estou sendo claro na minha fala. Super claro, professor. Inclusive, pelo que o senhor nos explica, é que, de fato, as redes sociais deram voz a preconceitos que já existiam e existem. Seria isso? Exatamente. Não é um problema que foi inventado, né? Por exemplo, quando uma coisa que assusta, isso há poucos dias saiu no noticiário, onde você tem um aumento exponencial de núcleos neonazistas no Brasil. Isso é assustador. Agora, efetivamente, o Brasil nunca teve grupos nazistas ou neonazistas? Não, lamentavelmente sempre teve. O Brasil teve o 2º maior partido nazista do mundo, depois do Partido Nazista Alemão, isso lá na década de 30, década de 40. Então, quer dizer, repare, a sociedade brasileira ela tem problemas lamentáveis e que nunca foram combatidos de maneira precisa por políticas públicas. Porque, nesse caso, repare, o combate é combate mesmo, quer dizer, você não pode não vai acreditar que a educação tranquila vá convencer a pessoa de que não vale a pena ser racista. Não, ela é racista mesmo, ela acredita nisso conforme a própria expressão coloca, é o pré-conceito. Então você tem que criar mecanismos de punição e controle para evitar com que essa pessoa coloque para fora isso. Então, quer dizer, essas fake news, elas, conforme você reduziu de maneira muito precisa no seu comentário, ela acabou colocando para fora aquilo de ruim que a sociedade brasileira tinha, lamentavelmente. Professor, um outro ponto que o senhor trouxe na sua fala diz respeito a essas práticas de disseminação de ódio e de fake news que, na sua avaliação, nunca foram combatidas de maneira precisa. Decisões como essa do TSE vieram tarde demais? Olha, tarde demais eu acho que seria acreditar que o Brasil vai acabar amanhã. Então eu quero acreditar que isso não aconteça, tá? Pelo menos eu tenho fé nesse aspecto. Agora, é lógico que se o botarmos na ponta do lápis, tem muita coisa que poderia ser combatida há muito tempo. Se você pensar ainda no exemplo do racismo, as primeiras leis efetivamente que vão combater o racismo é do final da década de 80, década de 1990. Isso é uma coisa muito grave, entendeu? Demorou demais. E ainda assim as próprias leis que combatem isso ainda não são muito claras, dão margem para que a pessoa não seja efetivamente punida. Então, quando você vê essa decisão do TSE, ok, é uma decisão importante, eu não estou dizendo que não.
Não, agora precisa muito mais do que isso, né? Mas muito mais mesmo. O que precisaria, professor? Em primeiro lugar, há um primeiro levantamento das pessoas que são diretamente envolvidas com isso, blogueiros, etc. Então, aí tem que haver um acordo com as mídias que permitem o funcionamento disso, que essas páginas sejam canceladas. Isso aí é fato, tá? Porque você está lidando com pessoas que disseminam o ódio. Então, isso não pode. Aí não, você pode disseminar uma proposta, você pode dizer, não, eu sou defensor do liberalismo, não, eu sou defensor do modelo macroeconômico, eu sou defensor da igualdade de direitos. Tudo isso aí é possível, eu não vejo problema nenhum. Agora, quando você diz, não, eu sou defensor do ódio às mulheres, isso não tem o menor sentido. Então, o primeiro passo é esse, é você identificar e cancelar, que seria o desdobramento disso. Agora, tem uma outra coisa que essa é mais delicada ainda, que é o seguinte, digamos assim, a divulgação das fake news envolve um conhecimento e um domínio tecnológico que não é barato, né? Tanto que quando você vai ler o noticiário, você ouve notícias sobre isso, você sempre vê, não, elas foram disparadas de outro país, foram disparadas de tal lugar, nunca é necessariamente do próprio país. Isso aí vale para todos, né? Então, aonde eu quero chegar? É sinal que tem gente graúda, vamos colocar nesses termos, fazendo esse primeiro financiamento. Aí, sim, é acertar o coração do problema, né? É você, além de conseguir identificar o peixe miúdo, que são esses blogueiros, é verificar, afinal, quem financia isso. Esse é o ponto-chave da questão. Não sei se o TSE vai chegar lá. Nessa decisão do ministro Salomão, professor, ele traz a seguinte colocação. Essa prática, que é o que estamos acompanhando, de fake news, com relação principalmente ao nosso sistema de votação eletrônico, tem o potencial de comprometer a legitimidade das eleições. Eu lhe pergunto, essa prática tem esse potencial? Sim, por aquilo que eu falei no início. Na medida em que você sabe que o eleitor, no ato da eleição, curiosamente, ele não é muito lógico, tá? É o que a ciência política chama de irracionalidade do voto. Então, que as influências sobre esse eleitor sejam aquelas que estejam no universo efetivo da política. Repito, eu quero defender a distribuição de renda. Não, eu quero defender a meritocracia. Não, eu quero defender... Entendeu? Quer dizer, isso aí é possível na política e é saudável ter na política. Agora, quando você diz, olha, não, eu quero defender o ódio, eu entendo que a mulher é um ser inferior, isso não é política, entendeu? Isso é outra coisa, entendeu? Isso aí tangencia tremendamente a própria ideia de crime. Então, quer dizer, com certeza você estimular pessoas nesse nível, pessoas que são eleitoras, tá? Pode sim resultar em danos terríveis. Você vê como é que até os resultados das eleições de 2018, por exemplo, pessoas que foram eleitas com os discursos que podem ser classificados realmente como algo que não pode ser entendido como dentro da ideia de civilização, sabe? Então, são coisas assim que, sim, influenciam de forma bem negativa uma eleição. Professor, então, pelo que o senhor nos explica, seria importante esclarecermos um ponto. Como determinar os limites da liberdade de expressão, principalmente diante dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral e da reação de investigados, que se referem a essa determinação como censura? O primeiro passo é pensar da seguinte maneira: quando aquilo que eu defendo é parte do princípio que eu vá eliminar, inclusive até fisicamente, o meu adversário, aquele que não concorda com a minha opinião deve ser coibida, de alguma forma, deve ser proibida, né? Porque ela não é uma opinião simplesmente, ela é algo que merece ficar guardado, que não pode ser expresso em termos públicos, né? Quer dizer, quando você, ao contrário, você coloca situações em que pode existir o debate, aí a conversa é outra. Novamente, eu posso pegar duas pessoas. A primeira pessoa, ela defende a meritocracia, ou seja, as pessoas vão avançar na vida conforme o mérito próprio, conforme a sua vocação, suas potencialidades, etc. E o outro vai dizer, não, olha, eu tenho uma sociedade tão desigual que não dá para que cada um desenvolva. Então eu preciso fazer uma distribuição de bens materiais, distribuição de renda, para minimamente igualar essa situação toda. Repare, eu tenho um debate aí. Tecnicamente, um não elimina o outro. Um não vai destruir o outro por causa disso. Então, isso aí é política. Agora, quando você fala que não, olha, eu entendo que negro só existe muito mal para procriar.
sabe? Que a mulher é inferior ao homem, que o homossexual não pode fazer parte do mundo. Não, peraí, aí já é outra conversa. Aí já estamos falando de coisas que você está querendo eliminar do meio social certos segmentos, e não pode. Então, nesse caso, não pode ser inserido como liberdade de expressão. Nesse caso, não, você está falando de ações e de falas que desejam a destruição do outro. E isso não é liberdade de expressão, isso não é opinião. Isso é disseminar o ódio. Professor Antônio Marcelo Jackson, nessa conversa conosco aqui no Item Mais. Professor, mais uma vez, muito obrigada por essa aula que o senhor nos deu hoje. Eu que agradeço, espero ter sido útil no trabalho de vocês aí. E sobrou até para as grandes empresas de mídia social. Elas começaram a se posicionar de forma mais dura nas suas regras de operação e controle digital, banindo, suspendendo contas que incitam o ódio ou divulgando notícias falsas, como foi o famoso caso da suspensão total das contas sociais do ex-presidente Donald Trump. Nessa segunda etapa, conversamos com o Davi Nemer. Ele é professor no Departamento de Estudos de Mídia na Universidade da Virgínia e ele vai falar para a gente sobre os impactos que essa questão trouxe, tanto para as mídias digitais, quanto as ações que as empresas devem ou não tomar. Inclusive, muitas vezes, há uma determinação judicial para que elas tenham um posicionamento sobre o assunto. Davi, muito bom te receber, é um grande prazer falar com você. Bem-vindo. Olá, Carol, um prazer imenso estar aqui falando com você. Obrigado pelo convite. Davi, eu vou começar a nossa conversa focando na decisão do ministro Salomão para depois tratarmos de aspectos mais gerais. A começar, por exemplo, quando ele manda redes sociais se absterem de utilizar algoritmos que sugiram vídeos de conteúdo relacionados aos ataques ao sistema de votação. Hoje, qual que é o papel das redes sociais no combate à desinformação? De que forma que as redes sociais podem contribuir, de alguma forma, para evitar que fake news sejam propagadas? Essa é uma decisão muito interessante porque as redes sociais, tanto o Facebook como o Twitter, elas conseguem se abster de algumas decisões judiciais porque elas se julgam que não são publicadoras de informação, que na verdade quem publica as informações são os usuários e ali no espaço eles consomem essa informação que é produzida pelos outros usuários. Só que nessas plataformas há um algoritmo que faz a curadoria da informação para entregar justamente um certo tipo de informação baseada no perfil do usuário que complica um pouco a noção de quem faz a publicação e quem faz a curadoria. Então essa é uma decisão interessante. Uma das formas que as redes sociais podem engajar para diminuir a desinformação é justamente tirar da plataforma, o que em inglês a gente fala de deplatforming, tirar essas pessoas que promovem a desinformação, ou seja, aquelas contas em que os algoritmos vão entregar as pessoas para assistir o vídeo que contém desinformação. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando o Trump estava desafiando o resultado eleitoral e afirmando que havia fraude, um estudo da Universidade de Washington conseguiu identificar apenas, acho que em torno de uma dezena de contas que estava funcionando como os principais hubs de desinformação. Uma vez que eles foram retirados, praticamente a desinformação parou de circular dentro do debate público. Então é preciso, primeiramente, identificar quem produz essa informação e retirar da plataforma, ou seja, tirar deles o espaço para promover a desinformação. Outro ponto é a questão da monetização, Davi, que chama muito a atenção. Inclusive, na decisão, também trago aqui mais um trecho. O ministro faz a seguinte colocação: quanto mais se atacam as instituições e o sistema eleitoral, mais proveito econômico os envolvidos obtêm. Como é que se dá esse processo de monetização dentro de uma rede social? É importante falar, Carol, que dentro desse debate público se polarizou muito essa questão da desinformação. É importante lembrar que antes de ideologia, quem promove e produz desinformação é porque tem um interesse financeiro primeiro, ou seja, eles descobriram um mercado que eles conseguem monetizar, capitalizar milhões. Então não quer dizer que eles têm como primeiro objetivo a ideologia política. Eles têm, na verdade, ideologia financeira, né? Essa monetização dá-se pela seguinte forma: a pessoa tem um canal no YouTube, o YouTube abre o espaço para anunciantes, promoverem seus produtos. Os anunciantes têm um certo controle sobre que audiência eles querem atingir, mas raramente os anunciantes engajam nessa audiência porque eles querem deixar o produto sendo anunciado para o máximo de pessoas e perfis possíveis. Então, esses anúncios vão aparecer nos vídeos desses propagadores de fake news e, é claro, eles trazem muito tráfego para essas plataformas como
no YouTube, por exemplo. Então, a cada visita, a cada assistida, né, eles monetizam um pouco sobre esse anúncio, ou seja, cada pessoa que vai no vídeo, né, do propagador de desinformação e vê o vídeo, ele ganha uma certa porcentagem do anúncio que aparece no canal dele. Por isso que o combate à desinformação, ela sempre é muito aquém daqueles que pesquisam, criticam, recomendam, porque combater a desinformação, na verdade, também é combater o modelo financeiro que as próprias redes sociais montaram, e é claro que eles vão ter interesse em perder dinheiro nisso, né? É um modelo financeiro e um modelo também que ditou novos conceitos no que se refere, por exemplo, Davi, a campanhas eleitorais. As redes sociais mudaram a nossa forma de encarar esse processo de campanha, de ir em busca do voto do eleitor? Sim, muita coisa mudou de 2018 para cá, né? Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp ele foi o antro da desinformação em 2018. Hoje, por exemplo, modificou a quantidade de pessoas que você pode encaminhar uma mensagem, né? Isso foi um resultado de um estudo que mostrou que reduzir a capacidade de compartilhar mensagens também reduz o número de desinformação. O Twitter também está mais engajado em tirar do ar, né, contas que são as contas automatizadas ou bots que juntos fazem a orquestração de fake news na plataforma. O YouTube também foi alvo de um estudo que foi até publicado por brasileiros no New York Times, que fala sobre como que o algoritmo ele estava radicalizando os brasileiros que estavam vendo vídeos online. E o YouTube teve uma resposta. Eles continuam nessa jornada aí de tirar esses personagens da plataforma, mas é uma coisa muito lenta, que a gente não tem um resultado que a gente gostaria. Por isso que às vezes é muito importante a justiça entrar nesse jogo para poder acelerar também um pouco em questões que podem comprometer a nossa democracia, como as eleições, que a gente vai ter ano que vem, mas que infelizmente já tem atores engajando nas redes sociais para deslegitimar o nosso sistema eleitoral. Ou seja, já temos discursos e narrativas prontas para 2022, elas já estão circulando. E como que essas empresas que você citou, você falou do Twitter, do YouTube, como é que elas vêm se posicionando também, já mirando um ano eleitoral aqui no Brasil, 2022? O ataque ao sistema eleitoral, o ataque às urnas eletrônicas vai ser a questão número 1 que, vamos dizer assim, a extrema-direita já adotou para deslegitimar numa possível derrota do Bolsonaro. As plataformas ainda estão engatinhando e estão querendo perceber como que vai ser esse engajamento em 2022. Até agora, não se viu nenhuma movimentação das plataformas para combater esse assunto em si. A única coisa que a gente viu foi que, com as atitudes do TSE e do inquérito das fake news Alexandre de Moraes, os próprios desinformadores que estavam tirando os vídeos em que eles atacavam o sistema eleitoral do ar com medo de uma certa punição que estava vindo da justiça. Por isso que, às vezes, é importante esse engajamento da justiça. Não é o ideal. O ideal era que essas plataformas cumprissem a lei, já que mentiras, essas coisas de desinformação não deveriam ser permitidas, né? Então, eles não estão se posicionando ainda. Acredito que será uma coisa que a gente vai ver com mais intensidade ano que vem, já que os ataques também vão ser mais intensos. Davi Nemer, professor do Departamento de Estudos de Mídia na Universidade da Virgínia. Mais uma vez, muito obrigada por essa conversa, Davi. Muito obrigado, Carol. São os nossos desafios para 2022 e aqui a gente segue acompanhando e trazendo o que tem mais. Até a próxima. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.